está toda contada na íntegra. Existem entrelinhas nessas questões. Né? Mas vemos o quê? Que por algum motivo essa parte de Deus que está em nós precisa evoluir por si. Precisa chegar a determinados tipos de conhecimentos. E muitas vezes é a causa do sofrimento. Na verdade, em última instância, a causa do sofrimento é simplesmente a ausência de entender as questões da vida, da existência do mundo. Quando você chega a uma consciência de entender, compreender, ter o raio-x das questões, a existência insuportável, né? A agonia da existência desaparece. Quando a pessoa começa a separar e ver aquilo que é ego, aquilo que não é nada mais do que ego, e a pessoa pensa que são outros tipos de sentimentos e coisas, quando é manifestação do homem carnal, né? Do homem não evoluído. E muitas vezes aquilo que faz o sofrimento sofrer da pessoa são só ponderações que nunca acontecerão. São pensamentos internos, conversas internas, que faz a vida da pessoa virar um inferno. Um inferno onde não existe inferno. Por isso que Jesus disse: o reino dos céus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. É justamente para que haja essa abertura do homem enquanto ser de aceitar o divino. Né? Muito além de questão de religiões e igrejas que tantos odeiam e detestam, foram enganados e por aí vai. Conhece parentes que foram enganados. Só que o fato de um parente seu, você ter sido enganado por um religioso ou uma igreja, não te dá galardão, não te dá respaldo para falar loucuras por aí. Né? Atacar Deus, atacar a existência, atacar o todo. Quantas evidências eu vou continuar contando para vocês. Quantas evidências da existência desse ser que está além de toda e qualquer tese, né? Ao longo do tempo eu vou trazer muitos relatos aqui para vocês. Muitos relatos mesmo. Muitos relatos mesmo. Muitas coisas palpáveis. E um presidiário que era para ficar 18 anos preso foi liberado com 3 meses. Conforme a promessa de um cristão. O que vocês me dizem disso? E não é um fato isolado. Conheço vários. Né? Hoje mesmo fiquei sabendo de um caso, não tem nada a ver com a minha igreja nem religião. Fiquei sabendo de um caso de uma menina, uma criança foi criada, curada de um... Ela nasceu sem cérebro, né? Anencéfala. Criança anencéfala. Então uma criança que estaria com a vida condenada a vegetar, sem cérebro, foi curada. E quando você vai ver essas coisas, você vai caçar, tem muita verdade nisso. Pode ter uma mentira em 100, mas 99% são verdadeiras as coisas. Né? E uma mulher que eu conheci, que ficou morta, 3 dias morta, no hospital de bases em Porto Velho. Arrumaram a ambulância, quebrou. Arrumou outra, quebrou. Foi pro conserto. E falava, ó, vai ficar pronta amanhã. E não ficava. E nisso foi 3 dias. E ela na câmara fria. Depois de 3 dias ela voltou, contou tudo que viu no outro plano. Eu já assisti mais de 300 EQMs. Tem vários canais na internet com experiências de quase morte. Fala assim, EQM, experiência de quase morte. Mas na verdade as experiências são de pessoas que morreram e retornaram. Pessoas que ficaram meia hora morta, 1 hora, 2 horas mortas, 10 minutos, 5 minutos mortas. Desligou tudo, parou tudo, chamou os parentes e a pessoa retorna. E a pessoa encontra Jesus, encontra Deus. Ah, é da mente. Ah, para. O que é isso? Conta detalhes. A pessoa encontrou parentes que ela nem conhecia, avós, avó, irmão dela que morreu, a mãe nunca contou. Aí voltam. Mãe, eu conheci um irmão meu, o nome era esse. Ela se assusta. Eu nunca te contei isso. Muitas vezes até criança que morre encontra irmãozinho que é falecido, irmã, avô, avó que ela nem conheceu, nunca viu.
né? Eu acho que é hora da pessoa parar de fanatismo. Parar de fanatismo. Enxergar aquilo que é. Até quando vai ter que fazer malabarismos mentais, filosóficos, ideológicos para tentar desacreditar Deus e Bíblia? Mas nem por isso tô aconselhando você ir para uma igreja e virar um fanático, não, e dar tudo para a igreja, dar tudo para líder religioso nenhum, não. É essas coisas que tem que separar. Por que a pessoa quer ir pro extremismo? Ou muito à esquerda ou muito à direita. Ou muito religioso, de igreja, líder religioso, um beato, ou para incredulidade, pro ateísmo. Né? E seguidor assíduo de Maria Pereira, quer dizer, aceita 100% do que ela diz. E não partes, como eu também aceito e já assisti muito. E gosto de Maria Pereira. Porque as pessoas não querem pensar. O que o homem tem mais preguiça no mundo é de pensar. A pessoa tem preguiça de pensar. Então para ela é muito cômodo, muito fácil ela acreditar só em alguém, numa vertente. Ah, eu acredito nisso. Ué, que acredito nisso? Ah, nós acreditamos. Nós quem? Aí ele quer dizer a igreja dele, a entidade dele. Pelo amor de Deus. A pessoa não tem pensamento próprio. Então ela tem que pensar igual aos outros tudo. E esses outros têm conhecimento que talvez ela tenha, talvez não tenha. Então, se ela saiu do rebanho em questão de conhecimento, se ela está além, ela tem que enxergar mais. Né? Então, a tendência é você buscar o quê? Um lugar firme, um chão firme, que é o fanatismo, o extremismo. Ou você acredita ou não acredita, é assim. Não. Tudo é em partes. Porque em toda verdade é meia verdade. Então, ir com calma. Ir com calma. Antes de falar asneiras. Como alguns seguidores da Maria Pereira me atacaram lá nos meus vídeos. Apesar que não ficou bom, que eu acabei não falando. Eu reluto muito. Que eles são sarristas, são pessoas que não têm experiência nenhuma com metafísica, não enxergaram nada, não viram nada. Não sabem de nada. Dos outros mundos, das outras existências, das outras coisas, dos seres, dos anjos. Não tem conhecimento de nada. Então, para essa pessoa como cego, como é que você vai falar para um cego da luz? Como é que você vai falar para um seguidor desse? Para um cego que existe luz? Como? Ele vai falar, mentira, não existe, nunca vi, não vejo isso. É difícil, né? Então a tendência é você buscar o que? Um lugar firme, onde? Na crença exacerbada, no fanatismo. Né? E querer fechar os olhos para tudo, porque é um lugar firme. Porque para você falar como eu estou falando, falar que existe verdade aqui na Bíblia, existe verdade das religiões, existe verdade lá, existe verdade cá. A Maria Pereira fala muita verdade, nem tudo, que Jesus existe de fato, Deus já vi manifestando, falando cara a cara. Né? Uma vez o próprio Senhor Jesus me falou que sem ele eu nada poderia fazer. Quando eu pensei em abandonar o caminho da fé, da crença, em ser igual aos outros, os meus amigos, né? Eu achei que eles tinham uma vida mais fácil, mais leve, em seus pecados, em seus namoros, né? Eu mesmo ouvi a voz assim, ó, sem mim, você nada pode fazer. E eu não podia mesmo. Logo mais, quando eu respondi dezenas de processos, eu vi que sem Jesus, sem Deus, eu não teria vencido. Sem ele, nada poderia fazer. Então, esse todo, né, foi representado por Jesus, que veio na forma humana. Ele é o criador de tudo. É dele que vem a sabedoria para fazer uma defesa bem feita, fazer um recurso bem feito na justiça. É dele a sabedoria que cria, que forma, que faz todas as coisas. É isso. A sabedoria do homem descobrir o poder dos números, né? A cabala numérica, o poder da questão dos astros, alinhamentos, numerologia, significado de nomes. Isso tudo é menor do que esse tudo, do que esse Deus. Mas isso tudo é importante. Meu Deus, os signos do zodíaco, a influência dos signos sobre a pessoa, existe. Só que também vira uma religião e um fanatismo se você grudar nisso e ficar doido. Mas você tem que saber que funciona, que existe, que tem sentido sim. Mas que tem um todo, um ser, um Deus, um Cristo, um Jesus, que está acima e além disso tudo. Quando você enxerga isso, você não vira um idólatra. O esoterismo não te faz mal nenhum, você só enxerga a verdade que tem no esoterismo. Mas não deixa se embriagar, se iludir, se enlouquecer pelo esoterismo.
Essa é a proposta, essa é a tese. Né? Essa é a proposta deste canal, deste trabalho. Consegues entender? Consegues compreender? Nos últimos processos eu tinha tanta certeza porque Deus, Jesus, esses seres que realmente existem, mandava falar que eu ia vencer, que a vitória estava garantida, que eu chegava no departamento de processo e falava, eu estou indo lá vencer de novo, vou vir com mais uma vitória. Imagina se não fosse verdade, se eu estivesse iludido. Seria uma vergonha muito grande. E outra, quando eu ia agradecer na igreja, eu falava, voltarei mais 15 vezes para agradecer. Voltava mais 14 vezes, mais 13, mais 12, até voltarei mais uma vez aqui para agradecer, que eu vou vencer o último. Até que 10, 9, 8, 7, 6, volto mais 5, volto mais 4, volto mais 3, volto mais 2, volto mais uma vez para agradecer aqui perante vocês. E voltei. Hoje terminou tudo meus processos. Venci todos, acabou tudo. Aí eu falei, se eu tivesse perdido, eu falei na igreja pequena, lá no mesmo bairro, uma igreja que era pequena. Eu falei que o arcanjo Miguel estava me ajudando. Deus prometeu por meio do profeta que enviaria o arcanjo Miguel, que é o que eu pedi o tempo todo. Quando eu pedia, o sinal vinha, acontecia. Eu falava em pensamento, o pregador, o profeta respondia em palavras. Você está pedindo o arcanjo Miguel, eu vou mandar. Por 2 vezes seguidas no mesmo dia. Então eu tinha certeza. Quando eu venci o primeiro processo, eu agradeci a primeira vitória e falei do arcanjo Miguel, que estava nessa batalha, que estava me ajudando. Agora se imagina se eu começo a ser condenado, ser punido, condenado. Imagina se eu sou preso. Onde estaria a minha palavra e o arcanjo Miguel? E as vezes que eu falava, volto tantas vezes, volto 3, volto 2, volto 1. Lá de 17 vezes, volto 16, 18 vezes. Eu falei, falta 17 vezes para agradecer, 16, 15, 14, 13. No último dia eu falei, já pensou se falha? Já pensou se eu vou preso pelas acusações que tinha? Que iam dizer, mas ele não falou com o arcanjo Miguel? Quando falha, um monte de gente aponta, mas quando dá certo, quando acontece, quase ninguém fala nem aponta nada. É esse o negócio. A Maria Pereira conhece isso? A Maria Pereira conhece isso? Não conhece? Então, se você não tem base, não tem conhecimento, se você não leu o Caibalion, se você não tem conhecimento do hermetismo, né? Nunca leu Caibalion, não sabe nem o que é hermetismo. Se você não tem conhecimento histórico, filosófico, arqueológico, não conhece de história, não sabe nem os fundamentos da história, quem são o povo de Israel, de onde veio, para onde veio, quem foi, sobre profecias que se aconteceram e se cumprem. Mas a profecia foi tudo inventada, eles mesmos fazem e cumprem. Mas e essas aqui? Então é eles também fazendo acontecer, mas daí virou bagunça, né? Na minha vida, em tantas pessoas que eu poderia contar, então foi tudo bagunça. Eu acho que agora eu mandei a real, né? Será que dá agora para você entender, mastigar isso aí? Poderia passar o dia inteiro aqui te contando, mas conforme vai vindo aqui eu vou contando aquilo que é para ser falado. E se eu te falasse uma pessoa protegida, né, por essa fé, por esse Deus, por esse Jesus, né? Se não houver autorização, nem matar a pessoa não consegue, não morre. Pode juntar 10, 12 pessoas. Não consegue nem fazer o mal contra uma pessoa que é protegida. Vocês conhecem isso? Vocês sabem dessas coisas? Não sabe, não conhece. Aí fica falando asneira e loucura. Muito obrigado. Prometo a vocês que falaremos mais assunto concernente a isso em breve. Muito obrigado até aqui. Até a próxima.